apura se o esquema do banqueiro Daniel Vorcaro deu para Jacques Wagner um apartamento de 2,5 milhões de reais. E também propina no valor de 3,5 milhões de reais. A Polícia Federal investiga se o senador recebeu propina para atender a interesses do banqueiro Daniel Vorcaro no Congresso. Logo cedo, agentes e delegados da PF cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília e Salvador. Neste endereço, onde o senador se hospeda em Brasília, a polícia apreendeu 49 mil dólares em espécie e uma coleção de relógios. Na Bahia, em endereços ligados a ele, foram encontrados dólares, euros e reais em espécie. Outro alvo de buscas foi o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Ele chegou a ser preso na primeira fase da investigação sobre as fraudes do Banco Master em novembro do ano passado, mas depois foi solto com tornozeleira eletrônica. Augusto Lima é dono do Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. De acordo com a decisão, a PF investiga uma possível relação ilícita entre Augusto Lima, Daniel Vorcaro e o senador Jacques Wagner. E que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas por Jacques Wagner, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. Segundo a PF, as primeiras vantagens recebidas por Jacques Wagner seriam viagens em aviões particulares ligados a Augusto Lima e ao Master em 2023. E a oferta de ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, em junho do mesmo ano. Augusto teria orientado a sua secretária a adquirir ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, também investigada pela PF, pelo valor total de mais de 63 mil reais. Meses depois, em novembro, Jacques questionou Augusto sobre os ingressos de sábado, tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote. Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas para 5 pessoas, ao que Augusto respondeu: "Pronto, amigo. Seguem os outros 2. Abraços." Outra suspeita da PF de vantagem indevida envolve um apartamento de luxo nesse prédio, ainda em construção em Salvador. Em novembro de 2024, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima o contato do gerente da construtora, acrescentando: "A unidade é a 1702 e o preço é 2.450 mil reais." No dia seguinte, encaminhou um panfleto do empreendimento. Na mesma data, Augusto realizou chamada de voz com Valério Marega Júnior, apontado pela PF como operador financeiro, e lhe repassou os dados do corretor, do empreendimento, da unidade e o valor. Cerca de 6 meses depois, em maio de 2025, segundo a investigação, Jacques Wagner encaminhou a Augusto Lima uma mensagem pedindo os dados pessoais do proprietário formal do imóvel para viabilizar a emissão de documentos. No dia seguinte, Augusto encaminhou a Jacques o contato de Davi Daniel Monteiro, correspondente a Davi Lopes Monteiro, e realizou chamada com o próprio Davi, que é apontado pela investigação como outro operador ligado ao Vorcaro. De acordo com a PF, a negociação sobre esse imóvel continuou mesmo após a primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado. A Polícia Federal ainda identificou repasses que seriam destinados ao senador, no valor total de 3 milhões e 500 mil reais. Os repasses saíram de uma empresa dirigida por Andréia Lima Novaes, prima de Augusto Lima, para a BN Financeira, empresa ligada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Uma das sócias é Boni Toaldo Bonilha, esposa do enteado de Jacques Wagner, Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Os dois também foram alvo da operação de hoje. Segundo a investigação, Eduardo cobrava Augusto Lima sobre os pagamentos. Em uma mensagem de setembro do ano passado, Eduardo teria afirmado: "Amanhã vence os boletos e são altos." Em resposta, Augusto afirmou que o cenário estava crítico e vinculou a dificuldade financeira ao insucesso da Operação Banco Master com o BRB. Em outubro, a operação foi concluída com transferência de 3 milhões e meio de reais à BN Financeira. A Polícia Federal investiga se, em troca dessas supostas vantagens, Jacques Wagner atuou em favor do Banco Master no Congresso. Segundo a investigação, o senador falava frequentemente com Augusto Lima sobre temas de interesse de Daniel Vorcaro, como a emenda Master,
Proposta apresentada pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que ampliava a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Eles também teriam conversado sobre um projeto que aumentava os limites do crédito consignado e a tentativa de venda do Master para o BRB. Em uma das conversas, em março do ano passado, ao explicar a Jacques Wagner os termos da operação de venda do Banco Master ao BRB, Augusto afirmou: "Você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso." Segundo a PF, a frase indica que Jacques não seria mero destinatário passivo de informações, mas interlocutor relevante em temas sensíveis ao grupo econômico investigado.